Eita, 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 estamos começando mais uma aula aí. Hoje é sobre pintura histórica, mas antes, vamos dar uma relaxadinha, vamos cantar um pouquinho. Olha só. Vamos dançar um reggae. Você vai perceber, isso não tem mistério. Depende de você, levando isso tudo a sério. Entenda que a beleza é um caminho de luz, de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. A arte é tão legal, a arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. A arte é tão legal, a arte é tão legal. Você vê diferente que parece igual. Yeah, 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 yeah. A arte é tão legal, a arte é tão legal. Vai! Você vê diferente o que parece igual. Agora! A arte é tão legal, a arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. A arte é tão legal, a arte é tão legal. Não é legal? Não é, Juvenal? Pois é. Então agora nós vamos lá, vamos voltar aí para a nossa lâmina principal da nossa aula aí para a gente ir começando a explicar rapidão o cometa aí para vocês, tá? Bem ligeirinho. Coloca lá, por favor. Isso, perfeito. Enquanto eu coloco meu violão aqui na sua estante, cuidadosamente, para não acontecer nenhum acidente, certo? Right now, baby. E aí, gente? Olha só. Pintura histórica e os devidos contextos, né? A pintura histórica tem a ver com uma situação muito interessante, que é o mecenato, né? Alguém para pagar pela sua produção. Então vamos entender melhor aqui, tá? Eu fiz aqui um mapa mental onde a gente tem assim mais ou menos a passagem, né, desse tempo aí de como se desenvolveu esse tipo de pintura. A pintura histórica, ela vem para registrar algum acontecimento histórico, tá? E em 1648, ela adquire um prestígio maior nas academias de arte, por causa da grana, né? Então, o neoclassicismo, a arte acadêmica, a partir de 1750, nesse tempo aí, olha, ela também tem esse contexto aqui de resgatar os valores estéticos e culturais das civilizações da antiguidade clássica, né? Essa é a ideia básica ali por trás. E aí temos também esse evento aqui interessantíssimo, que é a missão artística francesa que veio ao Brasil, e aí a gente começou a perceber as novas técnicas, as novidades. Um grupo de artistas que veio, né? Veio para estabelecer, objetivamente, o ensino oficial das artes plásticas no Brasil, influenciando o cenário artístico brasileiro, estabeleceu um novo ensino acadêmico, né? Então, começou ali pela pintura, depois foi se arrastando, pegando música e tudo mais. Seguindo aqui, ó, nós temos o seguinte, ó. Vamos ver isso aqui. 26 de abril de 1500, em Porto Seguro, na Bahia, próximo ao Monte Pascoal, aconteceu essa celebração aqui, né? Com o Frei Henrique de Coimbra, integrante da frota de Pedro Álvares Cabral, Brau, tá bom? E aí teve um significado religioso, né? Porque representou o início da
cristianização do território recém-descoberto, né? Ó, 1500, né? O ano da descoberta, né? Do achado, entre aspas. Isso aí cabe uma outra discussão também que a gente vai... Vou deixar para os históricos, né? Para os historiadores, para os teóricos. Pergunta lá para o Beto, né? E para a professora também. Então, trazendo a fé católica como elemento central da colonização. E o significado político? A missa também funcionou como ato simbólico de posse da terra em nome da coroa portuguesa, reforçando a legitimidade, só na cabeça deles, da ocupação. Ok? Então, está aqui essa presença aqui nesse quadro, esse retrato do que seria, né, de como aconteceu a primeira missa. Andando um pouquinho mais, você tem aqui, ó, que ao longo do tempo a pintura histórica ela evoluiu e o seu propósito central de capturar e preservar a memória de eventos significativos continua a ser sua característica fundamental. Tá? Durante o Renascimento, artistas como Leonardo da Vinci, né? Leozinho, lá da Itália, né? Gente boa, nunca foi preso à toa. E também o Michelangelo, está aqui o Caba da Peste, esse também era gente boa. Adquiriu até uma doença lá trabalhando no Vaticano, né? A sede da Igreja Católica. E o Rafael, né? Criaram, né, obras monumentais baseadas em eventos bíblicos e mitológicos, vale ressaltar, né? Na Idade Moderna, ela continuou a ser valorizada, especialmente na França, onde artistas como Jacques Louis, acho que é David, né? Ou David, né? E Eugène Delacroix se destacaram. Está aqui os cabas. O Rafael aqui, ó, gente finíssima. Tá vendo como ele é fino? Caba bom, Caba da Peste aí. Bom, a pintura histórica, tá? Tem o seguinte, ó, olha os detalhes. Os artistas são imersos na sociedade. Os artistas vivem na sociedade. Tá ali vivendo o dia a dia, tudo que está acontecendo, eles estão lá. Então, eles são marcados pelos acontecimentos históricos à sua volta. Então, perceba aqui, ó, esse quadro é um estudo para a sagração de Dom Pedro em 1822. Então, é um estudo para fazer esse quadro aí, tá? Pelo Jean-Baptiste Debré, que é um dos caras que veio lá naquela comitiva que eu falei, tá? E a versão final da sagração e coroação de Dom Pedro I, exposta no Palácio Itamaraty, em Brasília. Então, essa pintura finalizada está lá no Palácio Itamaraty, exposta para quem tiver curiosidade, tiver condição de ir visitar e conhecer, ok? Então, é um estudo, é um esboço, mas deve ter ficado assim, tão perfeito, né, que foi adquirida, foi colocada lá para exposição. E aí tem um outro quadro também muitíssimo importante, né? Que é o quadro da Independência ou Morte. Esse quadro aqui é também uma idealização, tá? Do Pedro Américo já em 1888, né? Então, representa aí o imperador Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, prestes a declarar a independência do Brasil, tá?
Então, o Pedro Américo, ele não estava no momento, né? Ele recorreu à documentação, ele recorreu a entrevistas, conversou com pessoas para criar, né, várias e várias versões do quadro, inclusive um deles ele está lá também, ele está representado também, e é isso que ele representa. E agora, gente, agora nós vamos chegar num momento assim bastante importante da nossa aula, tá? Por falar em retrato, né? Nós vamos ter um momento interativo. Deixa eu explicar aqui um pouquinho, depois a gente volta lá e a gente chega. Esse momento interativo é uma parada que a gente dá aí na aula para você poder exercitar uma atividade que nós vamos colocar, tá bom? Então, nessa atividade aí, vai ser uma atividade, você vai ter aí, vai ter um tempo, né? Vai ter uns 20 minutos mais ou menos, em que você vai poder criar com muita imaginação, né, com muito cuidado, o seu autorretrato, é o seu próprio retrato, tá? Então, é uma coisa que vários e vários artistas fizeram. Vamos voltar lá para eu mostrar aqui, escrito para vocês, como é a nossa atividade. Ó, como, por exemplo, aqui, esse autorretrato aqui, ó, Le Manteau Rouge, da Tarsila do Amaral, tá? Então, é um processo de criação para você exercitar aí, tá? Veja aí o que você consegue, né? O Mário Quintana, ele falou isso aqui sobre o autorretrato. Ó. No retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida, em que busco, pouco a pouco, minha eterna semelhança, no final, que restará? Um desenho de criança corrigido por um louco. Show de bola, né? Vamos aplaudir, porque o cara era realmente um craque da poesia. Então, vamos avançar para a gente ver um pouquinho mais de detalhe desse nosso processo de criação, tá? O meu autorretrato. Você vai caprichar, porque você vai fazer uma foto feia de você mesmo, né? Olha, nesse poema lírico, se pinta... Nesse poema, o lírico se pinta de forma metafórica. Metáfora, um pouquinho de português aqui, é comparações, né? São, a grosso modo, aí, falando assim, para entender rápido, a metáfora são comparações que ele fez ao longo do poema, né? Com elementos da natureza e coisas imaginárias, fazendo uso da linguagem figurada. O que é a linguagem figurada, gente? É aquela linguagem em que você representa com palavras coisas que você pensa, tá? Então, vira como se fosse uma figura, ok? Então, eu pergunto, como você construiria seu autorretrato? Que elementos usaria para compor sua imagem? Quais momentos da sua vida? Quais coisas que marcaram sua história? Então, você vai escolher um momento desse aí e vai fazer um desenho seu, um desenho de seu rosto, ou pode tirar uma foto e aí imprima sobre esse material e escreva seu poema da maneira que achar, tá? Então você vai não só fazer um desenho, como também escrever alguma coisa sobre aquele retrato, beleza? Então, vai lá, eu vou esperar um pouquinho, ok? Valeu, isso aí. Gente, voltando aqui com a nossa aula aqui, né? Eu vou falar aqui de algumas curiosidades, né? Vou apresentar a vocês umas curiosidades bem interessantes. Por exemplo, sobre o contexto histórico da obra lá, Independência ou Morte, do Pedro Américo, né? O grande formato do quadro, né? 4,15 metros por 7,60, né? Imenso, né? Em 1888, olha aí, atente também para as datas, né? Está exposto desde 1895
no Museu Paulista da Universidade de São Paulo. Olha aí, mudou de lugar, hein, gente? O artista realizou o estudo que se encontra no Palácio Itamaraty, em Brasília. Então, tem várias telas, né, para você não ficar confuso, tá? Tem várias telas iguais, né, diferenciado, porque são vários estudos para poder chegar num... É tipo como se você fosse escrever uma poesia e ficasse... na hora de escrever, você escreve, aí não gosta de uma frase, tal, resolve mudar, pensa um pouquinho, escreve de novo, do mesmo jeito, na pintura, os artistas fazem, né? Faziam. Né? Ainda tem gente que pinta, né? Claro. Tal. Então, veja só, a obra, agora sim que é o contexto, a obra foi feita com o intuito de transmitir um caráter glorioso, imaginativo e imponente para a nação brasileira. Então, Pedro Américo, ele queria passar essa imagem aí de um momento muito cheio de honra, né? Puxa vida, independência ou morte, né? O monarca lá, ele conclamando a nação, né? E tudo mais. E o objetivo foi alcançado e a tela entrou para a história e imaginário da população, sendo interpretada por muitos como se a situação tivesse ocorrido dessa forma. Eu também, até pouco tempo, achei que isso era verdade mesmo. Será que foi isso mesmo, hein, gente? Novamente, vamos deixar para os dois professores aí de história, né? Te vira para explicar. Pedro Américo esteve no local diversas vezes e fez estudos de campo, teve acesso a documentos históricos e vestimentas imperiais, a fim de produzir uma imagem que simboliza tudo o que o contexto exigia, entendeu? É isso aí, gente. O bigodudo ali, o cara é criterioso. Mais uma outra curiosidade aqui, olha só. O Museu do Ipiranga, de 2022, né? Agora está com essa nova visão aí, certo? Foi restaurado e modernizado visando a sua reabertura para as comemorações do bicentenário da independência do Brasil em 2022. Então, pega essa data aqui e descobre aqui, tá? Dá uma pesquisada aí, descobre o momento dessa fotografia aí, tá? E aqui sim é o momento atual. Seguindo, vamos em frente, que atrás vem gente. O brasileiro Victor Meirelles, né, que viveu de 1832 até 1903, pintou a primeira missa no Brasil. É um documento, né, iconográfico para conferir uma ideia positiva do contato entre portugueses e indígenas. Para dizer que o negócio foi... esse primeiro encontro foi uma coisa suave, não teve briga, não teve estranheza, não teve flechadas, né? E não teve tiros. Será que foi tão cheio de paz dessa maneira? Para chegar nessa ideia aí, ele usou um documento escrito no Brasil, a Carta de Pero Vaz de Caminha. O Pero Vaz de Caminha, ele veio na expedição, embora tivesse outras habilidades, mas ele veio nessa expedição estritamente para ficar documentando, escrevendo, relatando tudo o que ele estava vendo durante a viagem, né? Era uma coisa que ele tinha que depois mandar para a coroa, devolver para o pessoal ficar sabendo o que está acontecendo. Espera aí, fulano de tal foi mexer com a filha não sei de quem e tal. Aí ele colocava lá, fulano de tal
honrosamente avistou as terras, tudo isso está lá na carta, tem muita história lá. E aí depois você pode procurar também pesquisar, ter acesso, que hoje a gente pode tudo isso, né? Através dos museus virtuais, né? Então, vamos pular de assunto aqui para o assunto da Academia Imperial de Belas Artes. As letras aqui, ó, A, I, B, A, AIBA, né? Que é a siglazinha da nossa primeira escola de artes, vamos dizer assim, tá? A Academia Imperial de Belas Artes teve sua origem no projeto Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, em 1816, e foi fundada no Rio de Janeiro por Dom João VI, né? Esse Dom era um título português, né? Assim como na Inglaterra você tem o Sir, S-I-R, significa senhor, né? É um título de nobreza. O projeto inicial de criação esteve relacionado não só às artes, mas também aos estudos das ciências naturais, físicas e exatas, voltadas para o desenvolvimento do reino, tá? Então, eu queria dizer para vocês, eu faço aqui um comentário aqui, juntamente, pode colocar lá o texto lá, vou fazer um jeitinho de ficar com ele aqui. Volta lá, por favor. Aí, tá bom. Isso. Pronto. Olha só. Então, eu queria que você não perdesse de vista essa ideia, né? O pintor, né? Ele fazia um quadro, mas ele tinha que estar, ele estava debaixo de certas condições, né? Por exemplo, tornar o rei, né, uma figura importante, imponente, porque às vezes ele era baixinho, era pequenininho, tá? Mas ele colocava ele numa posição de uma pessoa que se poderia ou deveria admirar, né? Passar uma imagem da pessoa assim, né? O rei de uma nação, o governante máximo. Então, eles tinham esse cuidado com a própria imagem, tá? Então, é por isso que tem esse aspecto, né, de a arte ser encomendada, e por conta disso, né, por causa de ser encomendada, o cara fazia do jeito que o cliente mandava, né, pedia. Tem também o outro lado, né, que é o lado que as artes do Brasil passaram a se desenvolver bastante, porque veio um grupo de artistas na academia, na Missão Artística Francesa, que a gente vai oportunamente falar dela também, falar de cada um dos artistas. Vieram gravadores, gravadores de moedas, né? Veio também um que era especialista em pintura, veio também... É um grupo de uns 6 a 8 artistas que vieram junto, que eu não vou aqui me estender muito, tá? Mas essa academia aí impulsionou enormemente a pintura a ponto de chegar até artistas que eram capazes de fazer uma imagem sob encomenda, né? De retratar um momento histórico, né? Como é o caso do Pedro Américo e também do Vitor Meirelles, que mais se destacaram. Bom, gente, chegamos ao final da nossa aula, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido esse lado aí do mecenato também, né? De quem patrocinava, quem mandava, como deveria ser o quadro, né? E como eles eram bem executados, ok? Valeu, até a próxima!